Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é mais um programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre trazendo grandes especialistas aí com informações valiosas para o nosso dia a dia. E hoje aqui ao meu lado está a Kelly Stack, que é coach, especialista em RH, atuando aí nessa área há mais de 15 anos. Ela é autora já de alguns livros e agora está lançando mais um. Este aqui, o Mulheres que se Fazem. Vamos falar de empoderamento. É agora, no Análise Direta. Este é o programa Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e para mais 191 países pelo canal 1 Europa. Hoje eu converso com a Kelly Stack, que é especialista em RH, coach, atuando aí nesse mercado já há mais de 15 anos e agora lançando o livro Mulheres que se Fazem. Esse aqui é o livro que ela traz para a gente hoje, mas ela é autora já de outros livros, é muito experiente nessa área do empreendedorismo, do empoderamento feminino. E eu quero começar então com você, já desejando as boas-vindas, Kelly. Muito obrigada. Nossa, obrigada mesmo pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu espero poder compartilhar minha história e conseguir contribuir. Vamos começar então, antes de falar do seu livro, já contando um pouquinho da sua história, sua trajetória, sua carreira, Kelly. Conto sim. Eu acho que a minha história ela é baseada nas decisões que eu tomei, mediante as experiências que eu vivi. Então, desde o começo, meu maior sonho era ser professora. Só que o que a gente ouvia em casa? Professora não ganha dinheiro. E aí a minha carreira tomou, digamos assim, uma outra trajetória, né? Eu fui para outras áreas, inclusive eu tive muitas dúvidas de onde começar, por onde começar. Eu vim de uma infância muito humilde, né? Meu pai, ele não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. Então, o que eu fiz? Eu escolhi aquela mais perto da minha casa e aquela que era barata, né? Não tinha custo. Então, consegui algumas bolsas e fui aí traçando uma carreira onde eu passei por secretariado, publicidade, até que eu me encontrei em RH. Então, hoje eu sou apaixonada por desenvolver pessoas e eu tenho a oportunidade de conseguir fazer isso no meu ambiente de trabalho. Então, eu atendo pessoas, principalmente mulheres, eu digo que 90% das pessoas que eu ajudo são mulheres, por acho que uma identificação. Ajudo também como consultora de RH, né? Então, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, cargos e salários, e dou palestras também, né? Palestras assim pelo Brasil todo, graças a Deus. Kelly, você é referência no assunto, então, já treinou mais de 1000 pessoas, me contou aqui nos bastidores, né? Conta pra gente, então, como é que são esses treinamentos? Sim, olha só que privilégio e responsabilidade, né? Então, é muito bom quando as pessoas valorizam e reconhecem a sua história e acabam te chamando para fazer esses treinamentos, esses aconselhamentos. Bom, o treinamento ele acontece de diversas maneiras. Então, tem o treinamento individual, que é o processo coaching, onde eu sou contratada para algo específico, ajudar alguém na sua trajetória, numa transição de carreira. Tem aqueles treinamentos que são em grupos, e esses grupos eles podem ser específicos, como, por exemplo, de liderança, liderança feminina, ou grupos mais abrangentes, né? Então, a gente faz treinamento para motivação da equipe, treinamento de definição de metas no final de ano, para começar o ano com uma trajetória bem adequada, bem alinhada. Então, acontece de diversas maneiras. Bem bacana. E com base em toda essa sua experiência, então, você escreveu 3 livros. O primeiro deles foi esse aqui, Rótulos Não Me Definem. E você estava me contando que tem uma história bastante interessante sobre o desenvolvimento desse livro aqui, né? O primeiro deles. Sim, olha só, Clara, eu nunca me imaginei escritora. Quando eu comecei a pensar em escrever um livro, foi basicamente um processo terapêutico. Então, eu estava numa situação muito introspectiva, pensando para a minha própria história, pensando onde que eu quero chegar, quem que eu quero ser. Eu faço muito essas autoanálises. E faltava alguma coisa na minha história, né? Uma ordem cronológica, um buraco que eu precisava preencher. Então, eu recebi um conselho de uma grande amiga minha, ela é historiadora, e ela falou para mim assim, vamos escrever sua história? Vamos escrever um livro?
E confesso que eu demorei bastante para decidir, para escrever, para pensar nos capítulos, que mensagem que eu queria passar. Porque, inicialmente, eu fiquei pensando, quem sou eu para escrever um livro falando de mim? Mas os feedbacks que eu recebo são muito interessantes. Olha, me identifiquei, poxa, eu não imaginava que você tinha passado por isso, olha que legal. E é uma exposição. Quando eu entrego o meu livro para alguém, quando eu vendo o meu livro para alguém, eu me sinto assim, nua, né? Porque ali tá as coisas que eu passei e tem toda a profundidade, as coisas boas, as coisas ruins. Foram todos os rótulos da vida. Todos os rótulos. Inclusive esse nome, você acredita? Eu sonhei com ele. Então, primeiro eu escrevi o livro, aí eu pensei, o que eu vou colocar? Não dá para pôr meu nome na capa. E aí eu fiquei pensando, e eu sonhei com esse nome. Acordei e falei assim, é esse. Rótulos não me definem. Porque eu falo exatamente sobre isso, né? Que às vezes a gente não tem a liberdade de tomar decisão pela nossa própria vida. Então, a gente tem imposições da sociedade, às vezes de comunidades, né, de onde você vive, sua família, a escola. Então, às vezes, você é condicionada a ser aquilo. E, às vezes, você não precisa ser aquilo. Às vezes, você não é aquilo. Então, toda essa minha trajetória, que inclusive tem sofrimentos ali, falam exatamente sobre isso. Você é quem você é. Você não é o que o outro diz que você é. Então, e rótulos, inclusive, Kelly, que vêm desde a infância, com os nossos próprios pais, né? Eu estava ouvindo uma entrevista sobre isso esses dias, falando justamente sobre isso, que as crianças, elas começam a se desenvolver já imaginando que elas são aquilo que os pais dizem. Então, os pais têm que tomar muito cuidado com o que eles dizem para essas crianças. Aconteceu com você também? Totalmente. E é interessante que quando eu era criança, a minha profissão de escolha, né, o que eu quero ser quando crescer, era professora. O que eu ouvia dos meus pais? Isso não dá dinheiro, isso não dá dinheiro. E eu ali, naquele momento, acreditei e escolhi outras coisas. E hoje eu volto, né, para a área de educação, para lecionar. Essa é a minha principal paixão. E se a gente for pensar num contexto histórico, cada vez mais a gente tem a liberdade de escolha. Porque antigamente, a mulher, principalmente, não escolhia nem com quem ela ia casar. Né? Não se escolhia a profissão. Então, se você nascesse numa família de advogados, você seria advogado. Né? Não tem. Aí depois foi melhorando, mesmo assim, a família te trazia. Engenheiro, advogado, são profissões maravilhosas, mas que não necessariamente é o que a pessoa quer ser. Então, tem muita frustração da pessoa que tem essa decisão na mão sobre a própria vida e dessa influência ali do meio que ela vive. E hoje as mulheres podem escolher a carreira, podem escolher empreender, e é sobre isso que você fala nesse segundo livro. Pega pra gente, por favor. Claro. Esse livro aqui, eu recebi um convite da Ana. Ela é uma pessoa que fez a edição, né? Ela trabalhou numa editora do meu primeiro livro. E a gente tinha um grupo de mulheres que são empreendedoras, tá? Então, elas são donas de um próprio negócio, elas se descobriram ali como as patroas e tem toda uma trajetória. Então, ela me convidou para fazer parte desse livro, como uma das autoras, para contar a minha história na parte de empreender. Porque no treinamento, quando você dá aula para alguém, você também empreende. Porque, às vezes, eu faço isso de uma maneira individual, não necessariamente só para a empresa que eu estou trabalhando. Isso é empreender, né? Então, há um grande desafio nisso. E, com certeza, traz lições também muito valiosas para a mulherada que pensa em empreender, tem uma ideia, mas não sabe por onde começar. Exato. Porque o por onde começar é a decisão. Então, eu quero, né? Eu posso. Será que realmente eu consigo? Qual é o caminho? Existem vários caminhos, né? O primeiro dele é você pensar qual é o meu talento, o que eu posso entregar, o que eu posso contribuir. Será que o mercado paga por isso? Porque às vezes é um hobby, então não dá para se confundir. Então, o que eu quero ser, dá dinheiro? Tem que dar dinheiro, porque senão você não se sustenta. E aí vem uma frustração. E existem vários órgãos, Clara, que ajudam. Então, desde órgãos que ajudam mulheres especificamente, e a gente tem aí o Sebrae, que tem cursos gratuitos, outros pagos, mas super acessível, que consigam te trazer conhecimento sobre fluxo de caixa, como abrir seu CNPJ, e aí você vai ter que desbravar. É isso. Ir lá, pôr as caras, tentar, errar e fazer de novo.
E acho que essa é uma dica muito importante para aquela mulher que quer empreender, né? Porque antes de tomar qualquer atitude é preciso estudar, né? Exatamente. O planejamento, Clara, ele é fundamental. Porque se você simplesmente só vai, né, só mete as caras, você pode ter uma frustração inicial que vai impactar, inclusive, nas decisões que você toma depois. Então, planejamento, estrutura, organizar, colocar numa tabela, tem uma tabela chamada 5Ws e 2Hs. Tem na internet, tem no Google. E você coloca lá no papel o que você quer, quanto vai custar. Esse planejamento vai te ajudar a tomar decisão. Tá certo, Kelly. Muito mais sobre isso você vai saber daqui a pouco no próximo bloco com as dicas que a Kelly traz aqui neste livro novo, Mulheres que se Fazem. Não sai daí não. Estamos de volta com o programa Análise Direta, direto dos estúdios da RIT em São Paulo. Hoje, entrevistando a Kelly Stack, especialista em RH, 15 anos aí atuando nessa área. Ela é coach também, autora de 3 livros e o mais novo deles é este aqui, Mulheres que se Fazem. Um livro que foi lançado no dia 19 de novembro, dia do empreendedorismo feminino. Claro que não foi à toa, né, Kelly? Jamais, né? A gente escolheu essa data a dedo. Então, é uma data que valoriza a questão da ação da mulher no mercado de trabalho. Isso é muito importante, né? Tem toda uma luta, toda uma trajetória para a mulher se posicionar ali. Então, foi uma data especial. Nós temos aqui fotos de mulheres na capa do livro e imagino que a gente tem um pouquinho da história de cada uma delas aqui dentro. É verdade. Olha só, todas essas mulheres que estão aí no livro são mulheres que participaram da minha vida em algum momento. E quando eu as conheci, eu tive sempre a sensação de eu preciso apresentar essa pessoa para o máximo de pessoas possível. Porque elas são especiais, elas são sensacionais. Então, aí é um compilado de mulheres de áreas diferentes. Então, a gente tem uma professora, aí que é a Sônia. A gente tem uma pessoa que é da área psicossocial, que é a Beatriz. A gente tem pessoas da área da psicologia mesmo, que é a Juliana. E é interessante que a história da Juliana envolve desde atender o outro, né, fazer o tratamento psicológico, como também história de marketing, como ela se vende, né, no mercado. Tem também a Gabi, que ela é diretora, né, diretora regional de uma equipe de vendas. Olha só, uma equipe que a maior parte são de homens. Então, como que ela conseguiu chegar até lá? Essa é toda a trajetória que eu acabo contando nesse livro. Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro aqui? Sim, eu fiz um grupo com elas inicialmente. Então, depois que eu escrevi o meu primeiro livro, eu fiquei apaixonada por contar histórias e vi que isso impactava e vi que isso inspirava outras mulheres. Então, eu tive a ideia de reuni-las e falar, gente, vamos fazer um livro juntas? E elas toparam imediatamente. Eu fiz, né, algumas orientações do que elas iam escrever, o que elas precisavam contar, porque eu as conhecia profundamente. Então, eu sempre falava para elas assim, compartilha, isso é tão legal, né? Por exemplo, com a Gabi, que é diretora regional, e eu falava para ela assim, da área de vendas, Gabi, você não tem ideia de quantas mulheres você vai impactar quando você contar tudo que você passou, né, desde os 15 anos que ela está nessa área, para chegar a ser diretora. O quantas mulheres você vai inspirar a dizer, poxa, se ela chegou até lá, eu também consigo. Então, foi uma reunião assim de pessoas que acho que elas precisavam disso. E quem lê fica com vontade de ser amiga delas, de todas elas, porque as histórias são sensacionais. Então, quer dizer, cada uma delas, são quantas mulheres? 10? Isso. 10 mulheres. Cada uma delas escreveu sobre a própria história. Sim. E aí você recebeu essa história, Isso. editou, compilou, como é que foi? Foi isso mesmo. Então, quando eu as reuni, a proposta é falar especificamente de uma trajetória de uma mulher dentro da sociedade, mas com foco na carreira. Porque todas elas aí são muito bem-sucedidas na sua carreira. Desde sucedida financeiramente, ou até mesmo com senso de propósito. Então, elas estão muito felizes. Quando eu as reuni, a minha ideia era
conta um pouquinho de como você chegou onde você chegou, né? Quais decisões que você tomou. E aí a Mara, que é uma amiga minha de muitos anos, ela é historiadora. Então, a Mara de novo. E aí ela falou assim, o quanto que era importante a gente organizar essas histórias em capítulos, em situações diferentes. Então, todo mundo aí se identifica. É isso que eu queria saber. Como é que você dividiu os capítulos? Cada capítulo é a história de uma? Isso, cada capítulo é a história de uma pessoa. Então, a gente não necessariamente escolheu quem é primeiro, quem é segundo, foi de forma aleatória, mas cada capítulo conta a história específica de cada uma. Então, tem lutas aí que falam desde uma mulher preta, dentro de um ambiente de trabalho de uma multinacional. Então, ela chegou? Chegou, mas como foi? Como que ela está se sentindo nesse momento? Quando você olha assim para o seu lado e você não vê mais nenhuma mulher, e você não vê mais nenhuma mulher preta, né? Como que foi para você? Como que você lida com isso? Então, todas essas histórias estão aí. Eu acabei fazendo a conclusão, que foi um fechamento. Eu conto, além da minha trajetória, eu conto também alguns tipos de líderes que eu já vivi, que eu já conheci, de liderança feminina, do que eu imaginava que era um padrão, né, de todas essas histórias, para fazer aí uma conclusão. E a gente tem aqui no primeiro capítulo justamente o título do livro, Mulheres que se Fazem. E aqui, esse primeiro capítulo, ele pergunta, por que mulheres se fazem? Por que, Kelly? Olha só, aí a gente traz um contexto histórico. A gente fala sobre desde quando a mulher nem podia votar. Não tinha poder de escolha, não tinha poder de decisão, não tinha voz. Então, essa é a proposta. Esse capítulo, nessa introdução, ela fala de que a gente não tinha voz. E agora a gente tem, porque a gente se fez dessa forma, né? E a gente precisa ser valorizada pelos nossos feitos, não porque a gente é mulher ou porque a gente é homem, enfim. E aí a gente tem aqui viver, aprender, compartilhar. Justamente essa história, essa experiência, justamente compartilhar com as mulheres que nos acompanham agora, essas dicas, esse empoderamento, como ela sai de onde ela está e vira essa mulher empoderada, empreendedora. Olha só que interessante. Esse caminho, essa trajetória, ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, a mulher, quando ela chega nesse patamar de sucesso, né, um patamar onde alto, sim, seja de alto escalão de gerência ou de empreendedora, ela precisa correr, ela precisa se esforçar muito mais do que um homem. A gente tem estatísticas de que as mulheres ganham financeiramente 30% a menos do que um homem, executando a mesma função. E também, para a gente conseguir que a mulher conquiste um cargo de liderança dentro de uma corporação, ela tem que ter um currículo muito mais robusto. Então, ela precisa fazer mais faculdades, ela precisa falar mais línguas, ela precisa ter muito mais experiências. Ela precisa se provar muito mais, Muito né? mais. E isso tudo elas fazem. E isso tudo elas correm atrás. Então, elas fizeram uma trajetória, assim, cansativa, sabe? Mas elas não desistiram. E elas estão onde elas estão exatamente por todos esses esforços que elas conquistaram. E é em todas as áreas, tá? Tem história de multinacional, tem história do terceiro setor, ONG, tem história de funcional liberal, autônomo. Então, não é uma peculiaridade de uma empresa de origem mais masculina, mais patriarcal. Não, em todo lugar tem. Eu sei que, com certeza, foi uma luta aqui para cada uma dessas mulheres que estão expostas aqui nesse livro, mas eu queria saber de você, tem algum desafio, assim, que chama a sua atenção e que você possa destacar aqui para a gente? Sim, elas têm que superar o fato de serem mulheres. E isso é muito interessante, como cada uma faz isso. A maioria delas vestem uma trajetória mais, digamos assim, uma camisa, uma máscara mais masculinizada. Então, elas têm que ter um tom de voz mais forte, mais firme. Elas têm que ser uma pessoa não emocional. Ela não pode chorar. Ela não pode demonstrar fragilidade. Afinal de contas, as pessoas já olham a mulher como sexo frágil, né? Então, já tem esse bordão. Então, elas precisam mostrar que elas não são mulherzinhas, assim, né? Carentes, frágeis. Elas têm que dizer que elas são fortes a todo tempo, mesmo elas já sendo.
Até com menos vaidade, por exemplo? A vaidade depende. Por exemplo, a gente tem uma história da Gabi. Ela é uma mulher muito bonita, inclusive ela foi Miss, né, na infância dela, na adolescência. E o que acontece? O fato de você ser vaidosa, ele pode te ajudar nesse sentido, porque as pessoas cobram que a mulher esteja de salto alto, esteja com o cabelo escovado, de preferência liso, que ela esteja usando batom, que ela esteja com a maquiagem impecável, com uma roupa adequada. E cheirosa. E cheirosa, por favor. Então, tudo isso elas precisam se atentar, mesmo se ela não quer, né? Mesmo se ela não gosta. Tem mulher que tem alergia de maquiagem, mas há sim uma exigência, independente da área que você atua, de que ela expresse essa vaidade, tá? Sempre. Então, ela tem de ser vaidosa, tem de ser mulher, mas ao mesmo tempo ela tem que ter uma postura masculina. Exatamente. Fácil. Simples. E sabe o que acontece? Muitas vezes essas mulheres são assediadas. Por quê? Porque elas estão lindas e maravilhosas. E aí elas sofrem assédio. Seja um assédio moral, seja um assédio sexual. Então, o assédio ele está muito intrínseco, assim, ninguém percebe, fica no ar, e se a mulher fala, ela vai ter que provar. E como que ela prova que ela foi assediada, que o rapaz está olhando para uma parte íntima? Como que ela prova? E aí é muito difícil. Então, por exemplo, se a mulher ela vai com uma calça mais apertada, ou com um decote porque está calor, ou com uma blusa de alcinha, alguma coisa nesse sentido, ela é, sim, julgada. Vou até contar uma história particular minha. Teve uma empresa que eu trabalhei e eu estava em ascensão profissional, estava ali almejando um cargo de coordenação. E estava me esforçando bastante, super empenhada, até que esse dia chegou. Então, eu fui promovida, né? O gestor me chamou, me deu os parabéns, lindo. Quando eu saio para a equipe, eu ouço um rapaz que trabalhava comigo, era meu par, né? Ou seja, na mesma linha hierárquica, e ele falou assim, da próxima vez, se eu quiser ser promovido, eu venho de saia. Então, o que ele quis dizer com isso, né? Ou porque eu sensualizei, ou porque eu tinha alguma relação com alguém, por isso que eu recebi a promoção, e não porque eu tinha competência. E são muitas as mulheres que ouvem coisas parecidas. Exatamente. E você conta também histórias desse tipo aqui no livro. Sempre. Então, esse tipo de relação da mulher com o ambiente de trabalho, seja com outra mulher, seja com o próprio homem, em nível hierárquico, é muito delicado. É muito, porque no primeiro momento, quando você tem uma ascensão, as pessoas te julgam de que aquilo não foi competência. Então, você tem que provar que foi porque você conquistou, ao invés das pessoas já acharem isso, porque um homem é normal. Então, muitas vezes, elas acabam passando por essa situação. Bem, tem mais um capítulo aqui que é intitulado Liderar é Cuidar do Outro. Acho que já foge um pouquinho, né, de todos esses aspectos, de todos esses desafios, né, que a mulher passa dentro do mundo dos negócios, dentro do mercado de trabalho, justamente por conta ainda de um machismo ainda muito presente na nossa sociedade, né? Exatamente. Eu tenho uma teoria, né? Eu acredito que as mulheres são melhores líderes do que os homens. Porque, concordo. Tá vendo? Por instinto. A mulher ela já cuida do próximo, ela nasce assim, né? Tem a maternidade aí que prova essa questão. Então, quando eu falo que liderança é cuidar do outro, eu estou falando que o líder ele tem a responsabilidade de fazer a sua equipe produzir. E para produzir, a equipe precisa estar bem, precisa estar treinada, né? Precisa estar orientada. Isso tudo é cuidado. Então, a mulher tem facilidade nesse sentido. Ela é mais afetuosa, ela é mais carinhosa, ela é mais cuidadosa. E olha só, isso nem é tão valorizado, né? Todo mundo acha que quando a mulher é líder, ela é mais emocional, ela vai chorar. Eu já ouvi muito. E pelo contrário, né? Eu acho que também tem a questão de que é justamente o fato da mulher ser essa cuidadora, essa mãe, essa esposa, que faz com que ela sofra ainda muito preconceito dentro do mercado, dentro do mundo dos negócios. Exatamente. Então, é uma qualidade, né? De dar conta de 3 jornadas e isso vira um demérito.
Olha que interessante. Eu vou até compartilhar contigo que, às vezes, em reuniões de fechamento de negócio, sabe, de negociação, eu levo um homem junto comigo. Por quê? Porque o posicionamento do homem fecha o negócio. O posicionamento da visão do estereótipo masculino ali fecha. Olha só que interessante, mesmo eu acreditando em empoderamento feminino e tal, nananã, principalmente no meu momento empreendedora, eu tenho que falar que eu tenho um sócio. Eu tenho que falar que eu não faço a gestão sozinha, que o está comigo, porque tem total impacto. Vamos falar mais sobre isso, então, sobre preconceito, sobre empoderamento feminino, sobre empreendedorismo e também sobre o livro Mulheres que se Fazem, no terceiro e último bloco do Análise Direta. Já, já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Análise Direta, hoje entrevistando a Kelly Stack, que é especialista em RH, é coach, atua nessa área há mais de 15 anos e agora está lançando este livro aqui, o Mulheres que se Fazem. Este é o terceiro e último bloco do nosso programa e a gente segue conversando um pouquinho sobre aquele assunto que encerramos o segundo bloco, preconceito ainda que existe contra a mulher dentro do mercado de trabalho, dentro do mundo dos negócios, né? E eu queria saber de você, Kelly, se você tem uma dica aí para a mulher que está sofrendo preconceito neste momento. Sim, claro. Olha só, a primeira fase de quando a gente sofre um preconceito é identificar. Porque eu vejo muitas mulheres se frustrando, se culpando, porque não conseguiu um cargo. E, na verdade, ela sofreu um preconceito. Né? Assim, se flagelando porque não conseguiu, porque não conquistou, porque não deu certo. Então, a primeira coisa é identificar. Por isso que quando a gente lê essas histórias e a gente fala, olha, isso aqui foi um preconceito, olha, isso daqui não está certo, isso daqui não é legal, não é normal. A gente se identifica, ela fala, então, será que estou passando por isso também? Identificou? Aí você tem que tomar algumas decisões. A primeira é seu posicionamento, tá? Eu aconselho a mulher a falar. Isso não é legal, eu não gosto quando você fala assim, eu me senti, enfim, desvalorizada, desrespeitada quando você falou assim comigo. Mas nem sempre dá, porque às vezes é o chefe, às vezes é o dono da empresa. Então, você tem duas tomadas de decisão. Por que você está ali? Aquilo ali vai te fazer bem, independente desse contexto, né? O que você está buscando? Sim, eu vou aguentar mais um pouco, porque não tenho o que fazer. Ou então, ela precisa trocar de emprego, ela precisa sair daquele ambiente. Mas nem todas as mulheres têm exatamente essa percepção e nem essa coragem, né? E a gente conversava aqui durante o intervalo sobre a síndrome da impostora, e eu acho que tem muito a ver com isso também. Queria que você explicasse pra gente o que é essa síndrome. Sim, a síndrome da impostora nada mais é que a sensação de insegurança. Então, eu me invalido mesmo sabendo que eu tenho aquela competência, aquele talento. Então, por exemplo, eu adoro falar em público, adoro dar treinamento, adoro dar aula. Aí, no dia que eu vou dar aula, eu fico, mas será que as pessoas vão gostar? Será que vai me dar um branco? Nossa, acho que eu não sou tão importante assim. Ou então tem aquela questão, né, que é uma frase muito típica do síndrome do impostor, da impostora, vão descobrir que eu sou uma fraude. O pessoal vai saber que eu não sei. Então, é essa insegurança que você se questiona sem necessidade, porque você sabe que você é capaz. E a mulherada tem que começar a prestar mais atenção nisso, né? Não só dentro do ambiente de trabalho, mas também no mundo dos negócios e ver que sim, são capazes, podem meter as caras e realmente abrir o seu próprio negócio, né? A gente teve agora durante a pandemia um número absurdo de mulheres aí empreendendo por necessidade ou porque foi ali o momento que encontrou ali a coragem de colocar os seus talentos à mostra, né? A gente falava desse preconceito, mas eu queria que você desse dicas, né, para as mulheres, para que elas ultrapassem aí todos os preconceitos, para que elas passem por cima desses medos, dessa insegurança e realmente venham a lutar pelos seus objetivos. Olha só, que interessante, né? Essas dicas, na verdade, eu dou para todas as minhas amigas, porque
quando a gente fala de passar por uma situação difícil e enfrentá-la, como que eu vou enfrentá-la, é muito individual. Então, de uma forma genérica, você precisa buscar ajuda, você precisa buscar apoio, você precisa ter referências, até para não se sentir sozinha, porque uma das coisas que o livro fala é isso, você não está sozinha, você não acontece só com você. Então, desde reuniões com amigas empreendedoras, eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Mulheres Empreendedoras de São Caetano do Sul, que é a minha cidade. Então, sério, tem quase 300 mulheres, a gente tem um combinado lá. Toda vez que a gente precisar de alguma prestação de serviço, alguma coisa, a gente coloca lá no grupo, olha, quem aí vende perfume? Para a gente fazer a contratação de outra mulher ali, né? Para a gente se ajudar. Então, eu tenho amigas que têm lojas, então, quando eu penso em comprar uma blusa, eu vou lá na minha amiga, entendeu? Então, redes de apoio. E, querendo ou não, você tem que buscar atualizações, você tem que ir atrás de informação, você precisa saber dos seus direitos, né? Isso tudo vai te fortalecer. A forma como você vai lidar com isso é muito individual. Então, eu indico também processo coaching, até a própria terapia, reuniões em grupo, tudo isso vai acabar te ajudando a não passar por isso sozinha. Eu vi uma pesquisa que mostra que agora, durante a pandemia, as mulheres foram as empreendedoras, né? Entre os empreendedores todos, foram elas que mais inovaram. Aquela coisa do toque feminino, né? Por que as mulheres inovam mais? Olha só, esse processo de resiliência, né, de conseguir lidar com a queda e subir de novo, é muito característico da mulher, né? Então, até mesmo na sua trajetória. E aí, o que é interessante? Quando a gente vê o empreendedorismo feminino explodindo, a gente está entendendo que elas estão se enxergando como capacitadas, né? E neste momento de dificuldade, a mulher ela tem um senso de criatividade e coragem muito elevada, muito. E eu acho que está crescendo, até mesmo com o movimento de redes sociais e tudo mais, crescendo um movimento que a ajuda mútua ela é muito importante. Eu fiz um trabalho, Clara, com a empresa Unilever, né, da Seda especificamente, no qual eu ajudei 2.500 meninas. O público-alvo era meninas pretas de 14 até 24 anos, né, que é um perfil iniciante no mercado de trabalho, a conseguirem atingir seus sonhos. Só meninas. Então, olha que interessante, né? São grupos que fortalecem esse movimento. Então, o que tinha de menina com 16 anos, 17 anos, querendo montar sua lojinha? Tinha uma que ela fazia tranças, né? Então, também é um empreendedorismo. Então, toda a região ali, ela que fazia. Então, é muito legal. Queria que você falasse também, não só para aquelas pessoas, mulheres, que querem empreender, mas aquelas pessoas que estão naquele momento em que não tem muita certeza da carreira. Você falou no começo do programa que também trabalha com transição de carreira, né? Sim. Então, eu queria que você também desse uma dica para essas pessoas. Como é que elas se encontram? Principalmente agora, durante a pandemia, eu acho que muita gente ficou com dúvidas, né? Sim. Sobre o futuro, sobre a carreira. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu vou ser feliz nesse caminho que eu estou trilhando? Sim. Entrou em parafuso, não é mesmo? Ficar em casa um tempão, né? Às vezes a carreira, ela própria assim, mudou. Então, eu tenho professoras que davam aula presencial e aí passou por online, você dava aula no WhatsApp. Então, muda tudo. E aí, se a pessoa não gosta de tecnologia, não se adapta, então ela pensa, né? Meu Deus, não estou na carreira certa. Bom, a questão de transição de carreira e escolha de carreira começa no autoconhecimento. Não tem jeito. Você precisa identificar seus talentos e acredite, tem gente que não sabe o que ela tem de bom, no que ela é boa, né? Insegurança, baixa autoestima. Então, tudo isso influencia. Autoconhecimento. Você pode fazer sozinha, você pode procurar um coach, né? Sozinha eu digo ler livros e tudo mais, um processo terapêutico, conversa com amigos, então você precisa se conhecer melhor. Depois você vai ir atrás de opções. E aí, essas opções, a ideia é você não ter medo de errar, né? Então, eu atendo muitos jovens, né, na fase de escolher a faculdade que quer cursar. A última vez que eu pesquisei, a gente tem mais de 250 tipos de cursos
para você escolher e ser um universitário. Como que eu escolho nesse universo? É muito amplo, é muito grande, sem contar que existem profissões que estão surgindo hoje. E aí, às vezes, eu faço uma faculdade hoje, para terminar daqui a 4, 5 anos, e essa profissão nem existe mais. Existe E a pessoa, muitas vezes, ela não está ainda madura para tomar esse tipo de decisão na vida, né? Exato. Então, eu aconselho tentar. Vai, mete as caras, conhece a grade, né, de cursos, não precisa ser a faculdade, mas às vezes opte por uma especialização, né, um curso livre, um curso online. Isso é tão interessante, no dia de hoje está em alta, e isso vai te mostrar se faz sentido para você ou não. Então, às vezes, é só fazendo mesmo. Tenho certeza que cada uma dessas dicas, um pouquinho de cada uma delas, a gente encontra aqui no livro Mulheres que se Fazem, o novo livro da Kelly Stack, que é coach especialista em RH, já há 15 anos no mercado. E eu queria também que você falasse um pouquinho sobre a principal lição que a gente pode tirar dessa publicação aqui, Kelly. Eu acredito que o padrão ali, onde todas passaram por aquilo, é não desistir. Independente da dificuldade, é encontrar alguma forma de lidar com ela. E eu não estou dizendo de passar por cima, de fingir que ela não existe, mas lida com ela e segue em frente, e não desista, acredita em você, porque realmente, se é isso que você quer, se é isso que você acredita, você consegue. Né? Os caminhos, eles podem ser turbulentos. E isso faz parte, né? Esse processo para chegar onde você quer chegar faz parte, é difícil mesmo. A gente aprende no meio do caminho. Então, essa é a principal lição. O que eu aprendi no meio do meu caminho para chegar onde eu cheguei? É isso. Onde a gente consegue encontrar Mulheres que se Fazem e os seus outros livros para comprar? Tenho certeza que muita gente em casa ficou interessada e, com certeza, quer saber onde comprar os livros da Kelly Stack. Eu costumo deixar disponível no meu Instagram, que é kelly.stack. Então, lá você vai encontrar todos os produtos que eu vendo, desde livros, palestras, né, processo coaching também, então está lá. Você pode encontrar em sites como, por exemplo, na Amazon, né, e você pode procurar também o e-book dele na Hotmart. Tá certo, Kelly? Quero que você faça, então, as suas considerações finais, porque, infelizmente, nosso programa está acabando. Ai, que pena! Bom, eu espero ter contribuído. Eu espero ter passado uma mensagem de que a mulher, ela consegue chegar, que ela não está sozinha. Eu estou aqui também como apoio, como ajuda, mas existem muitas outras mulheres. E espero que esse público, não necessariamente feminino, mas masculino também, consiga enxergar oportunidades nessa relação. Muito obrigada pelo convite. Eu realmente espero ter contribuído e eu sempre estarei à disposição, viu? Ai, com certeza, Kelly. Muito, muito obrigada pela sua participação. Eu amei a sua entrevista, com certeza aprendi muita coisa e eu tenho certeza que quem está em casa também aprendeu demais com as dicas que você trouxe aqui para a gente hoje. Este, então, foi o programa Análise Direta, que você pode acompanhar também pelo facebook.com/programa Análise Direta e também pelo nosso canal no YouTube, o canal do Hit Notícias. Você também pode compartilhar aí suas opiniões, sugestões de temas pelo nosso WhatsApp de qualquer parte do mundo, pelo código 55 DDD 11, telefone 992247760. E você continue ligado então no Análise Direta. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.